Se alguém me perguntasse qual é a pior coisa do mundo, eu certamente responderia: é o medo. Pois não há nada pior nesta vida do que viver com medo. Com medo de dizer a verdade, com medo de fazer o que é certo e com medo de fazer justiça. Se o mundo hoje está tão errado, tão conturbado e tão caótico, é porque as pessoas de bem ficaram com medo ao longo dos tempos, deixando o mal tomar conta do mundo. Por natureza, o bem é mais forte que o mal. O bem encerra em si todas as virtudes necessárias para vencer. Mas isso desde que o bem tenha coragem para exercer a bondade. Pois do contrário ele acaba ficando para trás e a astúcia do mal acaba passando por cima dele. Foi o que aconteceu na história da humanidade. O mal acabou acreditando mais em si mesmo do que o próprio bem. Com isso conseguiu atropelar o bem e dominou o mundo. Hoje encontramos-nos num estágio em que as trevas estão sobrepujando a luz, e a luz retrocede. Não a luz de Deus em si, mas a pequena fagulha de luz que cada ser humano tem dentro de si, e que ele precisa fazer brilhar mais forte para derrotar as trevas sobre a terra. Muitas pessoas de bem têm medo de lutar, se escondem, não botam a cara a tapa, pois temem se prejudicar ao defenderem a verdade, a justiça e a honestidade. Trata-se de um grande erro proceder deste modo, pois quem está certo, quem é ético, verdadeiro e tem uma moralidade correta, não precisa temer coisa alguma nesta vida. Os maldosos e os mentirosos, esses sim é que precisam temer. Esses precisam viver com medo, pois estão trilhando o caminho errado, que é um caminho que num determinado momento haverá de ser destruído, denunciando todas as suas corrupções e os seus erros. Mas quem segue pelo caminho do bem, o caminho luminoso, não precisa temer coisa alguma e deve ter orgulho de estar do lado da verdade, da luz e da justiça. Por isso que eu digo que a pior coisa que existe nessa vida é o medo. Quem vive com medo não tem coragem de fazer o bem, não tem coragem de advogar em prol da verdade publicamente. Confessa a verdade apenas em secreto para si mesmo. Mas do que vale ter a verdade em seu coração se o ser humano não a advoga diariamente e se o ser humano não age diante dos seus semelhantes segundo os princípios da verdade? Neste caso, a verdade acaba atrofiando em seu coração. E quando a verdade não é praticada no cotidiano, com o passar do tempo, ela pode ser toldada, pode ser obscurecida dentro do íntimo do ser humano, de tal modo que ele com o tempo pode se tornar um mentiroso também. A verdade não é um tesouro que deve ser trancado a 7 chaves no coração das pessoas. A verdade é uma joia que precisa ficar exposta, para que brilhe ao seu entorno e toda a humanidade siga o bom exemplo, inspirando-se na verdade suprema das coisas. Os cidadãos de bem precisam empunhar a verdade como um escudo e não ter medo de coisa alguma. Precisam encarar as batalhas do dia a dia, desafiar as pessoas mentirosas, colocar a cara a tapa na hora das discussões e não ter medo de coisa alguma. São as pessoas mentirosas que precisam temer. Estas sim precisam se esconder atrás dos escudos da mentira e da imperfeição, para que os seus semelhantes não possam ver e enxergar os seus erros. Mas quem tem a verdade no coração, quem pulsa na verdade e na luz de Deus, não precisa temer coisa alguma e precisa ir para cima dos mentirosos, precisa encará-los e derrotá-los para que a verdade vingue sobre a terra. Um ser humano de bem não precisa temer coisa alguma.
Ele precisa ter coragem e desafiar os semelhantes que caminham pelo caminho do mal. Estes precisam ser peitados e derrotados, para que o mau exemplo seja envergonhado e não sirva como parâmetro para as demais pessoas. A verdade é que precisa ser um bom exemplo nesta vida e ser seguido pelos seres humanos. E cada pessoa de bem, que ainda tem a verdade dentro do seu coração, precisa se colocar aqui na terra como um guerreiro da luz e da verdade, para que o número daqueles que advogam o bom exemplo cresça cada vez mais e a terra se torne novamente um lugar de luz, de verdade e de determinação. Coisas que hoje estão esquecidas, pois a mentira, a maldade e a falta de ética vêm tomando conta deste planeta, o obscurecendo cada vez mais, de tal modo que o nosso planeta é hoje um abrigo das trevas e não mais da luz. Mas se as coisas chegaram neste ponto, é porque as pessoas de bem o permitiram. As pessoas de bem retrocederam diante das lutas, ficaram com medo e desistiram de lutar. Por isso que no começo desse vídeo eu respondi que a pior coisa que existe para mim é o medo. O medo de dizer a verdade, o medo de lutar, o medo de topar os desafios que a vida nos coloca. Se hoje o Brasil está tomado pelo mal, se hoje a política das trevas e da corrupção comanda o Brasil, é porque as pessoas de bem, há anos atrás, tiveram medo de peitar o mal. Deixaram o mal avançar, de tal modo que ele tomou conta do Brasil. E hoje precisamos mover uma verdadeira guerra contra as trevas para que possamos recuperar o Brasil. Pois hoje o Brasil está perdido para a corrupção, a injustiça, a maldade, as trevas e a mentira. Os defensores da mentira abocanharam o Brasil, de tal modo que o Brasil está entre os dentes da mentira, sendo triturado e esmagado pelos políticos mentirosos que hoje estão aí. Mas nós, pessoas de bem, vamos nos levantar contra isso. Vamos recuperar novamente a força, o ânimo e a determinação e vamos lutar contra a corrupção. Vamos lutar até os últimos instantes de nossa vida para que possamos vencer esta guerra. Pois quem está do lado de Deus, da luz e da verdade, não tem o que temer. Quem precisa temer alguma coisa são os corruptos e os mentirosos. Estes sim serão condenados pela história e por Deus também. Mas as pessoas de bem, verdadeiras, justas e honestas não precisam temer coisa alguma. Precisam apenas empunhar a espada da verdade e lutar. Lutar por cada palmo de terra deste país, para que este país seja novamente um lugar de paz, harmonia e boas energias. Coisas que nesses últimos tempos o Brasil não vem sendo, pois o nosso país se tornou um abrigo e um antro das trevas, onde o PT hoje representa toda a maldade do nosso país, corporificada nas pessoas públicas desse partido espúrio, que apenas se preocupa em desviar o dinheiro público, em enriquecer cada vez mais e achatar as pessoas de bem que vivem no Brasil. O PT, desculpe-me, está do lado das trevas. É hoje o representante das trevas aqui no Brasil. E se as pessoas de bem não acordarem e fizerem alguma coisa, certamente as trevas vencerão esta batalha e as pessoas de bem serão esmagadas. E uma vez esmagadas, não adianta reclamar. A vida, ela é cruel. Nós precisamos prestar muita atenção para fazermos as coisas certas quando a vida nos chama para as nossas obrigações. Hoje, como nunca em toda a história do Brasil, a vida nos chama para a grande missão, que é a missão da verdade, da justiça e da ética. E nós hoje não podemos ter medo. Precisamos ter coragem e precisamos pegar sobre os nossos ombros o fardo que nos cabe.
Precisamos lutar pela luz, pela verdade e pela justiça, antes que o Brasil afunde de vez dentro de toda essa energia negativa que tomou conta dele. Energia essa que foi dissipada pelos partidos políticos de esquerda, que não são nada mais e nada menos do que os representantes da mentira, da corrupção e das trevas aqui na Terra. Portanto, que todos os cidadãos de bem acordem agora, coloquem o seu medo de lado e se vistam com a armadura da coragem, pois apenas a coragem nos permite vencer nessa vida. O medo, ele nos debilita, o medo nos enfraquece e rouba as nossas forças. Já a coragem não, a coragem nos fortalece. E agora, mais do que nunca, é a hora de termos coragem e irmos para cima do mal, para que possamos derrotá-lo de uma vez por todas. Pois quem tem coragem, quem tem a verdade no seu coração, não precisa temer coisa alguma. Deus está do lado de todo aquele ser humano que advoga em prol da verdade, que se projeta como um bom exemplo e que faz de tudo para o mundo melhorar. E sem coragem, nada disso é possível. Obrigado pela atenção e até mais.